Olá, pessoal do quarto período, tudo bem? Sou a professora Nacione. Vamos falar um pouquinho sobre o PNI, tá bom? Vamos lá. Então, o PNI, ele foi criado em 1973 e tem como objetivo normatizar a imunização a nível nacional. Isso quer dizer que tem por objetivo imunizar a nível da nação, né? No país todo. Antes de 1973 não existia PNI e as campanhas, as vacinações, eles aconteciam de forma empírica. Então, cada município fazia do jeito que queria, cada estado fazia do jeito que queria. Não existia uma normatização por parte do Ministério da Saúde, tá bom? Então, a partir de 1973, foi preconizado e foi normatizado esse Programa Nacional de Imunização, tá bom? E aí o programa, ele contribui para a erradicação de doenças infecto-contagiosas e imunopreveníveis. O que isso quer dizer? Que a gente tem doenças que se contaminam, né? Infecto-contagiosa, contamina, e que são preveníveis por vacinas. Elas são imunopreveníveis. Lembrando que vacinar é imunizar, por isso que imunopreveníveis, tá certo? E infecto-contagiosa que passa de uma pessoa para outra. Por exemplo, é o sarampo, é uma doença infecto-contagiosa e também imunoprevenível. Tá certo? O coronavírus hoje, a Covid-19, ela é infecto-contagiosa, não é imunoprevenível. Só será imunoprevenível quando tiver uma vacinação contra ela. Tá certo? Então, infecto-contagiosa e imunoprevenível quer dizer essas duas coisas, tá certo? Que passa de pessoa para pessoa e que tem vacina para proteção, ok? E aí a gente tem as imunizações, né? O que é imunizar é vacinar, é tornar o indivíduo imune àquela doença. A gente tem algumas formas de imunizar, tá? A imunização é o processo que confere proteção, que confere imunidade. Então, uma pessoa ela está imunizada quando essa pessoa ela já tem anticorpos para aquele tipo de doença, tá certo? E aí esse anticorpo ele pode ser produzido através da própria doença, quando o indivíduo tem, ou através de um imunobiológico, que é através das nossas vacinas, tá bom? Então, imunizar é o processo que confere proteção e imunidade ao organismo através de anticorpos, de ações específicas contra os agentes infecciosos. Isto é, cada doença tem o seu anticorpo, tá certo? E aí, a imunidade passiva naturalmente adquirida. Então, passiva naturalmente. É de curta duração e pode ser obtido por transferência de mãe para filho. Por exemplo, placenta e amamentação. Então, aquela pessoa, aquela mulher que está grávida e toma vacina contra o tétano, naturalmente o bebê dela já vai adquirir essa imunidade. Por isso que é adquirida naturalmente tá certo? Então, ela tomou a vacina contra o tétano, ela adquiriu a imunidade para ela e passou essa imunidade através da placenta para o bebezinho dela. A mesma coisa acontece com o leite materno. A mulher está lá amamentando o seu bebê, ela passa a imunidade para o filho dela. Por que que uma mãe não amamenta o filho de uma outra um outro bebê que não seja o seu próprio filho? Porque ela passa para o seu filho o que ela tem de imunidade, o que tem de bom e o que tem de ruim, tá certo? Então, a amamentação também confere imunidade naturalmente adquirida, tá certo? Passiva, naturalmente adquirida. Quando eu tenho uma imunidade passiva artificialmente adquirida, eu tenho ela quando ela é adquirida, né, também em curta duração e é obtida pela administração de soros imunoglobulinas. Como assim? Então, alguém é mordido por um cachorro. Esse alguém vai tomar vacina contra a raiva. A vacina não, o soro contra a raiva. Então, ela tem uma imunidade rápida, tá certo? Por isso que de curta duração, que é até o tempo que ela começa a tomar a vacina e a vacina começa a fazer efeito, tá? Por isso, curta duração, tanto na naturalmente adquirida quanto na artificialmente adquirida, tá certo? Na naturalmente adquirida, esse bebê ele vai ter a imunidade somente por aquele tempo. Deixa eu dar um exemplo a vocês. A vacina contra o tétano que a mãe toma quando ela está grávida. O bebezinho só vai estar imunizado contra o tétano nos 2 primeiros meses de vida. Com 2 meses, ele já começa a tomar a primeira dose de vacina dele. Quando ele toma a primeira dose da vacina, por exemplo, contra o tétano, ele não está imunizado. Ele tomou a primeira dose. Ele só vai estar imunizado quando ele tomar todas as doses necessárias para aquela vacina que aquela vacina oferece para ele.
tá certo? Então, curta duração, que é porque quer dizer que é somente por um intervalo de tempo, tá certo? Tanto na naturalmente quanto na artificialmente adquirida. Naturalmente é de mãe para filho e artificialmente é através dos soros e das imunoglobulinas. Ok, pessoal? A imunidade ativa naturalmente adquirida. Nós agora estamos falando da imunidade ativa. Antes, nós falamos da imunidade passiva. E agora na ativa, tá certo? Então, imunizar passivamente, a gente tá vendo que elas são de curta duração, que ela é de curta duração e é de mãe para filho ou através de soros. Não é assim? Quando a gente fala em imunidade ativa, é aquela imunidade que é ativa, que é para a vida toda. Tá certo? Então, ela é naturalmente adquirida e observem, ela é duradoura. Na passiva, ela é por um curto intervalo de tempo. E na ativa, ela é duradoura. Isso quer dizer que, no caso da imunidade ativa naturalmente adquirida, ela é obtida através de infecções ou doenças. Alguém tem sarampo. Esse alguém está imunizado naturalmente e de forma ativa. Nunca mais ele vai ter sarampo. Sarampo é um vírus que não sofre mutação. Uma vez o indivíduo teve sarampo, ele vai estar imunizado para o resto da vida dele. Tá certo? Então, ela é uma imunidade ativa naturalmente adquirida. Ok? Quando é que eu tenho uma imunidade ativa artificialmente? Artificial quer dizer que é aquilo que eu não tive de mim mesma, eu não adoeci. Então, ela também é duradoura e ela é obtida através de vacinas. Vacina é artificial, então, artificialmente adquirida. Alguém teve sarampo e está imunizado. Alguém tomou a vacina de sarampo e também está imunizado. Sendo que quem teve foi naturalmente e quem tomou a vacina foi artificialmente. Os dois estão imunizados ativo, tá certo? Então, uma natural adquirida e a outra artificialmente adquirida. Continuando nosso slide. A vacina é um recurso pelo qual pode-se desenvolver artificialmente a imunidade ativa, né? Então, na imunidade passiva, a gente sabe que não é por vacina, é por soro ou através da via transplacentária ou amamentação. Na ativa, vai ser através da própria doença ou através da vacinação, tá certo? E essa imunidade é para a vida inteira. Tá bom? Então, a vacina é um recurso que pode se desenvolver artificialmente. Tá certo, pessoal? A imunidade ativa. Antígeno. Antígeno, porção ou produto de um agente biológico capaz de estimular a formação de anticorpos. Então, o antígeno vai estimular a formação de anticorpo. Só tem anticorpo se tiver antígeno. É necessário que o indivíduo entre em contato com o antígeno para que ele consiga produzir anticorpos para aquilo dali, tá certo? Então, é a porção ou produto de um agente biológico capaz de estimular a formação dos anticorpos, tá? Anticorpo são proteínas específicas do organismo que protegem contra vírus e bactérias. Então, só tem anticorpo alguém que teve contato com o antígeno. Eu só tenho anticorpo para o sarampo se eu tive contato com o antígeno no sarampo, não é? Isso de forma natural ou de forma artificial, tá? Qualquer dúvida, depois vocês mandam para mim, tá certo? E aí, a pessoa a ser imunizada, com relação ao Programa Nacional de Imunização, ele visa a primeira infância, né? Então, os pequenininhos, os recém-nascidos, são aquelas pessoas que a gente tem mais preocupação em vacinar, tá? A princípio, né? Porque vacinando esse bebê, ele será um adolescente vacinado e, consequentemente, um adulto vacinado. Por isso que é importante que tome todas as vacinas segundo o calendário de vacinação, tá bom? Mas também a gente tem as vacinas para os adolescentes, para os idosos, para a mulher, não é? Então, em toda faixa etária tem o seu cronograma de vacinação. A criança não tomou ou perdeu o cartão. O que vai acontecer com ele? Vai ficar sem tomar vacina? De jeito nenhum. Vai tomar sim a vacina, só que vai fazer isso de acordo com a sua faixa etária, tá certo? É assim que o Ministério da Saúde diz em relação à importância das pessoas serem imunizadas,
tá bom? E é importante também, toda vez que for ao serviço de saúde, levar o cartãozinho de vacina para comprovar que tomou aquelas vacinas, tá certo? Se não tiver o cartão de vacina, procura o serviço de saúde com a intenção de ser revacinado, tá? Se você não consegue comprovar, tá certo? E aí, o que são contraindicações gerais para vacinar? Então, as vacinas, elas são feitas através de vírus atenuados, né, que significa diminuir os efeitos. Então, eu tenho lá um vírus que eu vou atenuar, eu vou enfraquecer ele, eu vou tornar ele menos agressivo. E isso é o que acontece com as nossas vacinas na maioria das vezes, tá? E aí, elas não devem ser administradas em quem? Nas pessoas que têm imunodeficiência adquirida, os pacientes que são HIV positivo, tá certo? Ou congênito, ou aquele bebê que é filho de uma mãe que é HIV positiva, esse bebezinho, ele precisa de algumas restrições para tomar essas vacinas e vai tomar somente as prescrições, as orientações médicas, porque a gente tem que saber a carga viral desse bebê, tá certo? Então, a princípio, ele não é vacinado somente mediante a prescrição médica, porque o médico vai lá, vai verificar a carga viral desse bebê para poder liberá-lo para tomar a vacina. Pacientes com neoplasias, né? Pacientes com câncer, porque fazem uso de radioterapia e de quimioterapia, também necessitam estar liberados pelo médico, porque necessitam verificar a questão da imunidade desses pacientes. Durante a gravidez, salvo alto risco de exposição, como febre amarela. Então, durante a gravidez, a vacina de febre amarela, ela não pode ser administrada. E nenhum outro tipo de vacinação viral, somente as bacterianas, tá? Indivíduos que estão em tratamento de corticoides em altas doses e com doses terapêuticas bem grandes, bem altas, né? Por exemplo, os pacientes renais crônicos são pacientes que têm baixa de imunidade e aí não podem tomar vacina. Então, observem que contraindicação para vacina estão todas relacionadas ao sistema imunológico. Então, só não pode tomar vacina quem tem alguma deficiência do sistema imunológico, seja ela qual for. Tá certo assim, pessoal?